Nessa aula nós vamos mostrar como que a gente chega na equação do momento de inércia de uma barra delgada. E faremos isso através da integral. Se você observar essa equação 1/12 de ml ao quadrado, você já deve ter visto em tabelas de momento de inércia, provavelmente. Mas pode ser que você queira saber realmente como que se chega nessa fórmula. E é isso que nós vamos mostrar nessa aula aqui do Física em Mox. Então me acompanhe, olha só. Nós temos uma barra delgada de comprimento L e massa M. Para determinar o momento de inércia, nós temos ali a fórmula pela integração, que corresponde justamente à equação que nos permite calcular o momento de inércia de uma distribuição contínua de partículas, que nesse caso corresponde a um corpo sólido. No caso da barra, observe que nós podemos pensar no seguinte. Nós podemos pegar um pedacinho dessa barra, uma pequena porção, que a gente chama de elemento de massa, que corresponde a dm. E nós temos, então, associado a essa pequena porção, esse elemento de massa, nós temos um elemento de comprimento. Vamos considerar que o elemento de massa e tanto também o elemento de comprimento são proporções de um todo, ou pequena porção de um todo, mas mantendo exatamente as mesmas proporções. Dessa forma, se a gente pegar a massa total da barra, que é m, e dividir pelo comprimento L, observe que o nosso pequeno elemento de massa dm, sendo dividido pelo elemento de comprimento dr, essa razão deve ser igual à razão observada também da massa e o comprimento da barra. Observe que daqui eu posso isolar dm de forma que nós temos m sobre L que multiplica dr. E se você está se perguntando o porquê disso, vamos observar na fórmula da integração. O momento de inércia é a integral de r ao quadrado e a variável de integração é dm. Mas dm, pelo menos aqui, não tem uma relação com o r. Então, por isso do artifício. Nós vamos substituir dm, então, lá na integração por ml dr. Observe que, então, o momento de inércia passa a ser a integral de r ao quadrado vezes m sobre L dr. Agora eu quero que você observe o seguinte. A massa é constante e o comprimento da barra também poderá sair fora da integral. Mas, se nós vamos integrar para saber o momento de inércia, essa integral vai de onde até onde? Observe que, se nós pegarmos a barra, o zero está exatamente no eixo de rotação, então nós temos aqui a metade esquerda, onde o limite está em menos L sobre 2, e a metade direita em mais L sobre 2. E esses então seriam os nossos limites de integração. Então, nossa integração, vou até trocar de cor aqui, olha só, vai de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Então, olha só, a integral fica, tirando para fora a constante ml, temos a integral de menos L sobre 2 a mais L sobre 2, de r ao quadrado, dr. E o resultado dessa integral é r ao cubo divididos por 3. Então, o momento de inércia passa a ser m sobre L de r ao cubo sobre 3, de menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Desse modo, temos que o momento de inércia é m sobre L de, no caso, vou substituir o r por L sobre 2. Então, eu passo a ter L sobre 2 ao cubo sobre 3 menos L sobre 2 ao cubo sobre 3.
Continua me acompanhando, vem para cá. Olha só, o momento de inércia, então, é m sobre L. E L ao cubo, e 2 ao cubo aqui é 8. Só que nós temos o 3, então vai ficar 8 vezes 3, 24. De modo que nós temos, então, L ao cubo sobre 24. E aqui, como está o cubo, prevalece o sinal negativo. Com esse negativo vira mais. E também eu tenho L ao cubo, 2 ao cubo que é 8, só que está dividido por 3, também dá 24. L ao cubo por 24. Desse modo, observe que I é igual a M sobre L. E aqui nós fazemos uma soma, onde nós temos 2L ao cubo sobre 24. Após as simplificações, então, nós simplificamos 2 com 24, que vai ficar 12, e L ao cubo com L. L ao cubo, naturalmente, fica L ao quadrado. E observe que o momento de inércia, então, fica 1, no caso, sobre 12, mL ao quadrado, como foi apresentado na nossa primeira tela, certo? Então, agora vamos para mais uma segunda situação. Nessa segunda situação, o eixo de rotação passa justamente por uma das extremidades. Mas, partindo do mesmo princípio, exatamente o mesmo que M sobre L está para dm sobre dr, de forma que podemos escrever que dm é m sobre L que multiplica dr. Então, repetir a mesma coisa que eu já havia desenvolvido, mas vou jogar dentro da integral. Então, nós temos I igual a integral de m sobre L, r ao quadrado, dr. Observe que o limite de integração agora, o eixo de rotação estaria no zero, e vai até L. Então, de 0 a L. O momento de inércia, então, m sobre L constante, como já discutimos, tiramos para fora. Integral de 0 a L de r ao quadrado dr. Novamente, nós temos m sobre L de r ao cubo sobre 3 de 0 a L. Ou seja, desse modo, nós temos I igual a m sobre L de, no caso, L ao cubo sobre 3. Simplificando, então, L ao cubo com L fica L ao quadrado. Observe que, desse modo, nós chegamos no momento de inércia, quando o eixo de rotação passa pela extremidade, em m L ao quadrado sobre 3, certo? Então, está aqui a equação do momento de inércia. Agora, você deve ter olhado e pensado assim, não, mas espera aí, eu conheço o teorema de Steiner, e o teorema de Steiner, né, ou já ouvi falar do teorema de Steiner, e ele não faz por integração quando temos essa situação. Exatamente. Então, observem, a mesma barra, no caso, o eixo de rotação passando pelo extremo, e nós temos uma distância aqui chamada de h, que corresponde justamente ao eixo que passa pelo centro de massa. Quando nós temos, então, o eixo de rotação fora do centro de massa, não passando pelo centro de massa, nós podemos, independente do tipo de sólido que aparece, utilizar o teorema de Steiner. De forma que nós pegamos I do ICM, que faz parte da tabela, mais mh ao quadrado, onde h corresponde justamente à distância entre o eixo de rotação e o eixo que passa pelo centro de massa. E por isso o nome, teorema dos eixos paralelos, teorema de Steiner. Então vamos ver agora rapidinho essa mesma situação quando o eixo de rotação passa pela extremidade. Observe que h é L divididos por 2. Então, vamos anotar aqui que h é L sobre 2. E vamos usar o teorema para ver se a gente chega nessa mesma equação ml ao quadrado sobre 3. Então, me acompanhe
Olha só. E então é igual. ICM, já vimos que quando passa pelo centro, 1/12 de ml ao quadrado. Mais m, e o h é a metade da barra. Então, L sobre 2 ao quadrado. De forma que nós temos 1/12 de ml ao quadrado, mais, aqui ó, L ao quadrado, meio ao quadrado, 1/4 de ml ao quadrado. E igual, o mínimo múltiplo comum aqui é 12, e 12 por 12 dá 1. Então fica ml ao quadrado. E 12 por 4 dá 3. E 3 vezes 1 ml ao quadrado é 3 ml ao quadrado. Dessa forma, vemos que o momento de inércia é 4 ml ao quadrado sobre 12. Simplificamos 4 com 12, que dá 3. E chegamos exatamente em I igual a ml ao quadrado sobre 3. Certo? Então, está aí o nosso momento de inércia, também mostrado pelo teorema de Steiner. E esse foi mais um exercício resolvido aqui no Physics. E aí, já deu seu like para nós? Pô, ainda não? Dá o seu like, ajuda o canal a crescer. Também pode compartilhar essa aula. Se tiver dúvida, escreve nos comentários. Ah, não está inscrito? Se inscreve então. Foi muito bom estar com você aqui. Até a próxima!